É isso aí, estamos aqui, dia glorioso, né? Meu nome é José Mário, sou profissional de saúde, tenho 26 anos de experiência de consultório e estarei aqui no dia de hoje, repórter por um dia, no canal Conversa de Baia do YouTube. Recebendo aqui duas pessoas ilustres, maravilhosas, né? Eduardo Brandão, engenheiro de carreira, presidente do PV, Partido Verde. Olha que sugestivo, né, cara? Quando eu penso Partido Verde, eu penso o quê? Em só coisa boa, né? Qualidade de vida, meio ambiente. Então, extremamente sugestivo. Presidente do PV. E a Jéssica, né? Especialista em licitação e de forma inusitada agora, para o nosso público que está nos assistindo, ela faz parte da federação recentemente criada pelo meu amigo Gabriel, Federação de Queimada. Agora você me remeteu à minha infância, né? Quem não jogou queimada na infância? E isso tem tudo a ver também, dentro dessa pauta, com o Partido Verde, né? É verdade. Porque nós temos aqui um grande empreendedor que já foi secretário de Meio Ambiente e vai se comprometer com a gente aqui, olha eu botando ele de saia justa, vai se comprometer conosco que ele eleito, né, deputado distrital, vai mover dentro desses parques, e aí ele vai falar um pouco da história dele como secretário do Meio Ambiente, a experiência como secretário de Meio Ambiente de Brasília, vai falar da possibilidade da gente estar colocando quadras inusitadas da modalidade queimada, que está se tornando a modalidade, né? Exatamente. Então é isso aí. Maravilha. Fala pra gente agora, Eduardo, um pouco da sua trajetória, né? Como você vê o cenário político da próxima gestão do Distrito Federal e o que a população pode esperar. Então, primeiro quero agradecer aqui, Zé, pela acolhida, né, esse trabalho, e a oportunidade de estar falando com vocês. Eu penso que, nesse momento, a população do Distrito Federal tem que parar e refletir. Eu acho que o básico que nós vamos discutir para a próxima eleição, para os próximos anos, né, é a questão ética, é a questão da lisura, é a questão do respeito ao que é público, porque ninguém aguenta mais viver de tanto escândalo, né? A gente vivia, eu ligava a televisão, roubaram não sei quantos milhões, a gente ficava apavorado. Agora eles não falam mais milhão, não. É bi. É bi. Não, é um negócio absurdo. Cara, é triste isso, é triste. Numa unidade da federação que tem o maior IDH do Brasil, né, que tem recurso suficiente para que a gente tenha as melhores e boas práticas para mostrar para o Brasil inteiro que é possível. Pô, e você, Jéssica? O que a gente pode esperar dessa nova federação e uma modalidade que todo mundo, com certeza, na sua infância brincou? Com certeza, né, Zé? Alguém passou por ali, seja na rua com os vizinhos, com os primos, na escola, tudo quando se fala de queimada se remete à infância, né? Hoje a gente tem uma luta há uns 10 anos mais ou menos para a modalidade ser reconhecida como esporte, de fato, e conseguimos, né? Hoje, sancionado por lei, é reconhecido como esporte. Incrível. E esse ano nós tivemos esse avanço, né? Mais um avanço de ter uma federação, então uma representação legal da nossa modalidade de forma distrital e podendo falar por nós aí de forma nacional também, para que cada vez mais expanda o esporte, né? Então, uma honra hoje a gente chegar nesse cenário mais forte, digamos assim, né? Né, nos últimos anos, né, a atividade física, ela tem, assim, a mídia tem massificado a importância, né, da Sem prática da atividade dúvida. física e, sem dúvida, você botar as pessoas ali, primeiro, o aspecto de interação sociocultural. Exato. E tá correndo de um lado para o outro ali, né? Exato. Estimulando reflexo, motricidade, Exatamente. propriocepção. Então, pô, muito positivo. Tudo aquilo que envolve o esporte, a atividade física, é benéfico, né? É verdade. Para a população, diminuindo, inclusive, esse desenvolvimento de doença crônica aí que ainda vem evoluindo de forma indesejada, né? Exatamente. Sem dúvida. Né? E eu acho que assim, essa pauta aqui ela fica rica a partir do momento que você tem um empreendedor aqui também, Com pré-candidato, certeza. né, ao governo do Distrito Federal. Inclusive, começamos nos parques de Brasília. Olha só, né? vai dar Começamos certo. como projetos sociais voltados para mulheres.
nos parques de Brasília, Parque de Águas Claras, então ali a gente tem muita participação. Então, com certeza, ter alguém que representa essa parte do meio ambiente e participou ali de grandes decisões ao levantar esses parques vai ser, de fato, aí uma interação bem... Porra. Não, é muito importante, porque primeiro, que eu me lembro, né, como vocês brincaram aqui, a coisa da queimada, todos nós jogamos queimada. E a queimada é, acima de tudo, um esporte muito inclusivo. Porque ele exige muito pouco. É verdade. Então você não precisa ter grandes investimentos, a pessoa não tem que ter um uniforme caríssimo. Então, todas as classes sociais podem, né, fazer um esporte que, assim como o futebol, por que a gente tem tanto futebol? Que botou 2 travezinhas lá, uma bola, e já estamos jogando. Não tem que ter enfim, como outros esportes que exigem um investimento muito maior. Então, ele é inclusivo, né? E você ter isso no convívio dos parques, nas nossas áreas verdes, para trazer a população, inclusive, para adotar essas áreas, é muito importante. E a participação da família também como um todo, né? Verdade. Porque não tem idade, Sim, né? Exatamente. Não tem idade, que limite aí a prática dessa diversão lúdica e, ao mesmo tempo, rica em estar estimulando toda a sua condição fisiológica. É verdade. Não é verdade? É verdade. É isso. E engraçado, olha só, eu tomei a liberdade, né? Fazendo uma prévia aqui do nosso encontro, nesse nosso bate-papo agradável aqui, tomei a liberdade de... me comuniquei com algumas pessoas e essas pessoas me mandaram muitas perguntas. Você vai estar com o Eduardo, ele é pré-candidato. Então, pergunta para ele isso, aquilo. E aí eu fiz uma seleção de perguntas, né? E vou começar aqui a responder para a nossa população, para a nossa audiência, né? As dúvidas que eles têm em relação à experiência que ele tem como empreendedor e ex-secretário do Meio Ambiente, né? Falando de coisas extremamente interessantes que envolve a área da saúde, né? E a primeira pergunta vai do Carlos aqui, ó. A gente sabe que a população do Distrito Federal são quase 3 milhões de habitantes, né? E ele coloca aqui, em 2020, 11,3% da população DF tinha 60 anos ou mais. E aí, esse nosso convidado aqui a essas perguntas, ele andou pesquisando, o nosso candidato, envolvendo uma pauta, né, de idosos vulneráveis. E parece que o nosso candidato tem aí, como forma objetiva, aí, auxiliar essa população de idosos vulneráveis, né? Porque a gente sabe que hoje é extremamente caro. Eu posso dar o meu próprio exemplo aqui. Eu gasto mais de R$10 mil, né? Na manutenção da minha mãe, são 3 cuidadores se revezando. E, infelizmente, assim, quem tem dinheiro paga. E quem não tem, como é que fica? E aí você, né, sentado na cadeira como distrital, qual a sua sugestão, né, dentro da sua gestão para auxiliar essa população de idosos vulneráveis? Então, Zé Mar, isso aí é um problema seríssimo, que o Estado tem que ser rápido, porque, como foi dito aí, nós estamos vivendo mais, naturalmente envelhecendo mais, né? Então, hoje nós temos aí algo em torno de 500 mil... Existe uma projeção para 2030 que a população do Distrito Federal vai para 16,6% dessa população vão ser 60 a mais. E é aproximadamente 565 mil pessoas, né? O número estimado para 2030. E como você falou aí, para quem tem condição de estar contratando uma cuidadora, buscando, tudo bem. E quem não tem? Isso virou um drama familiar muito grande. Nós já tivemos mais de 10 mil denúncias esse ano de maus tratos a idosos vulneráveis. E que, infelizmente, vem da própria família. Isso é uma loucura. A grande maioria. Por quê? Porque cria uma situação que é insustentável. A pessoa com baixa renda, ela tem que sair para trabalhar. Sim. O idoso vulnerável não pode estar só. Então, o que eu faço? Cuido do meu pai, da minha mãe, ou vou trabalhar para trazer comida para casa? E é um drama social seríssimo. Porque antigamente nós tínhamos famílias grandes, né? Você tinha 10 filhos, 13 filhos, sempre tinha um que sobrava, que ficava. Hoje não tem mais. Né? E cada vez vai ser pior. Então, o que nós estamos propondo?
Às vezes as pessoas, até o idoso fica chateado de usar esse termo, mas esse termo é um termo que conclui. Nós estamos propondo uma creche para idosos. Transformar muitos espaços, inclusive, que nós temos aqui no plano piloto, na nossa cidade satélite, Taguatinga, sei lá, espaços que hoje estão ociosos, né? Estruturas ociosas, centros olímpicos, onde a gente possa criar um espaço para quê? Para que você pegue, saia de casa com o seu idoso, deixa nesse centro, que vai ser bem cuidado, que vai ter atividades lúdicas e esportivas, tá certo? Vai ser alimentado, tal, e no final do dia você volta para casa. Para casa. Ou seja, você não está rompendo aquele elo com a família, né? Aquele elo familiar carinhoso, né? E ao mesmo tempo está dando uma outra perspectiva de vida para esse idoso e dando oportunidade para principalmente as mulheres, que sobra para a mulher. A mulher cria os filhos, ajuda a criar os netos, depois vai cuidar dos pais, né? A grande maioria. Então, é imperativo que o Estado passe a tratar isso de uma forma muito, muito responsável. Senão nós vamos ter cada vez mais casos dramáticos. Vocês sabem que a primeira causa de aposentadoria pelo INSS hoje são pessoas que estão momentaneamente, né? A força de expressão é por dias vividos com incapacidade, para ficar bem claro na cabeça da nossa audiência. Mas são pessoas assim, inclusive assim, né? Daqui a pouco eu vou andar de ônibus de graça, eu vou ter meu cartãozinho de estacionar na vaga do idoso, né? Vou fazer 60 anos em novembro. Então a gente tem que pensar o seguinte, a gente está discutindo isso, mas nós vamos chegar lá. Então, dor lombar, hoje, eu vou falar só da dor lombar, é uma epidemia. Segundo a Lancet, mais de 600 milhões de pessoas no mundo sofrem de dor aguda ou crônica na coluna lombar, tá? E isso traz incapacidade temporária, né? Eu que já participei de projetos sociais no Itapuã, no Paranoá, na Vila Cauí, Vila Planalto não, Padre Bernardo, Mimoso, me deparei com a realidade dessas RAs em relação a esse aspecto de pessoas que sofrem de dor crônica e aguda. Então, olha só, eu via muitas em serviços gerais, empregadas domésticas, né, se vendo ali, cara, num momento opressivo, que elas não estão conseguindo levantar da cama. E aí ela precisa que o pão chegue na mesa. E ela, para ir lá na sua casa, ganhar 150 prata para fazer uma faxina, ganhar uma diária, ela precisa passar na farmácia, tomar um Diprospan, que é um corticoide, para minimizar essa dor estrutural, né, que está incapacitando ela, mas ela vai na raça, no peito, vai lá, se droga, vai lá, faz a faxina e volta com dinheiro para poder alimentar os filhos. Então, assim, nós somos de uma camada sociocultural diferenciada, privilegiada. Mas essa galera que está lá? E aí ela tem uma mãe também que está incapaz, que está deitada, e põe um filho menor para tomar conta da mãe. E se essa mãe não consegue levantar da cama nem para ir para o banheiro, até para trocar fralda, cara, é difícil demais. É isso. Entendeu? Então eu não estou fazendo esse comentário aqui com uma forma apelativa assistencialista, mas sim realista daquilo que é a realidade de muitos no Distrito Federal hoje. Entendeu? Então eu acho louvável aqui o projeto do nosso empreendedor pré-candidato. E querendo ou não, é um efeito cascata que vai para muitos lados, principalmente o emocional, né? Imagina, você ter que estar bem para tratar bem, né? Então, isso para a mulher é um peso, assim... Não, é um drama, realmente. E como o Zé Mário falou, não é um apelativo, é uma realidade. Não, cara, é realidade, isso é real. Exatamente. É uma realidade séria, um sofrimento de muito... E aquele negócio, olha, todos nós vamos chegar. Olha. Tomara que cheguemos bem. Mas quem está hoje está sabendo o que está sofrendo. E é muito, muito ruim pensar num final de vida dessa forma, triste, abandonado, às vezes pesando para a família. Né? E a gente se tornando poder... um peso, né? Se tornando o cara um às vezes peso. está ali bem lúcido e tudo, mas está sabendo incapaz que não... do ponto de vista estrutural e falando assim, pô... É desumano. Ele fala assim, cara, tô atrapalhando a vida de vocês, né? Aí chega pro netinho que ficou lá cuidando dele e fala assim, pô, meu neto, desculpa aí, o vovô tá dando trabalho pra você queria estar jogando bola, queria estar brincando, podia estar brincando e tá aqui tomando conta do seu avô, da sua avó. É isso. Realmente muito bom esse projeto. Qual que é a sua visão? Eu vou dar um dado aqui do sistema de saúde de Brasília, né? Não especificamente da Secretaria de Saúde, mas
falando do IGES, que é subordinado à Secretaria de Saúde. Eu não sei para quem não conhece, mas são 3 o IGES. Né? Ele tem 3 hospitais que formam uma base de atendimento emergencial e ambulatorial. A gente está falando de hospital de base, Hospital de Santa Maria, Hospital do Sol, que agora está lá próximo na Ceilândia, próximo do Sol Nascente, né? E as 13 UPAs que foram criadas, né? Montadas para poder conter um pouco, né? O atendimento emergencial para não sobrecarregar essas 3 unidades básicas, né? Então, você como candidato, como que você vê hoje a realidade, né, da assistência à saúde populacional do Distrito Federal? Olha, a gente sempre discutiu a questão do médico de família. Isso é básico, é como você falou, se você tem médico de família, que vai na casa, que tem um prontuário, que acompanha a pessoa. Aí você tem o posto de saúde, tem a UPA e tem o hospital. O que acontece, como sempre aconteceu, e não dá para entender isso aqui em Brasília, é o acúmulo nos hospitais e a falta de uma gestão séria com relação ao atendimento dessa população. Não dá para a gente aceitar mais essa questão em Brasília. Vou te dar alguns números interessantes, né? Eu falei do sistema de UPAs e do IGES, né? De como funciona o IGES. Aqui o CID é o 54.1, M54.1 e M54.9. Eu estou falando de médicos emergenciais voltados para dor na coluna vertebral. Aí olha só que interessante aqui, ó. Foram 15 mil atendimentos de janeiro a agosto, tá? Até 18/8. Em janeiro, 1.900... Só para você, eu estou falando de emergencial, não estou falando do ambulatorial aqui. Emergencial. Em janeiro, 1.988 pessoas correndo para o hospital de base, para o hospital de Santa Maria ou para o hospital do Sol, porque estão incapacitados temporariamente. Lembra da força de expressão por dias devido com incapacidade? Se esse cara for provedor dessa casa, ele passa uma semana incapacitado, 15 dias, um mês. Quem sustenta a casa? Quem leva a boia para a mesa? Entendeu? Exatamente. Aí janeiro, 1988, fevereiro, 2007, em março, 2.287 atendimentos, em abril, 1.957, maio, 1.853, junho, 1.759, julho, 2.033, agosto, 1.161, até o dia 18/8. Cara, olha que louco essa epidemia, né? Que envolve esse quadro, né, disfuncional, voltado para a parte estrutural, especificamente falando de dor na cervical, dor na lombar, né, cotovelo, joelho, enfim, isso faz parte de uma visão aí anatômica e neurofisiológica. Mas, cara, essas pessoas elas estão ali lutando, né, contra até a própria necessidade de manutenção da sua própria sobrevivência. Eu acho que é onde a gente tem que massificar mais presença todos os finais de semana nos parques, cuidando da saúde, muita atividade lúdica, seja para o idoso, seja para a criança, seja para uma idade, entendeu? E aí, projetos inovadores, inclusive reeducando a população em relação a essa deficiência, consciência comportamental, entendeu? Que proposta que você tem para você, em relação à gestão, inovação, manutenção dos parques. Eu queria que você dissesse quantos parques você conseguiu na sua gestão de secretário do Meio Ambiente, conseguiu de forma efetiva tornar uma realidade beneficiando essa população e como é que dentro dos seus projetos, né, dentro dessa exposição que eu fiz, você pode ainda melhorar estruturalmente esses parques. Então, o que nós criamos quando chegamos na Secretaria do Meio Ambiente foi uma Câmara de Compensação Ambiental. É um instrumento que dá recurso, que cria recurso para que a gente possa investir nesses nossos parques. Recursos oriundos principalmente da iniciativa privada, que quando ela faz um empreendimento e cria um impacto ambiental, ela tem que pagar uma compensação ambiental. E esse recurso nós permutamos em serviços para que seja rápido a implantação. E nós conseguimos com isso implementar 15 parques no Distrito Federal em 3 anos e meio. Uau. De lá para cá quase não foi feito nada. Fizemos o parque, por exemplo, até a questão do hospital veterinário público nós fizemos com compensação ambiental. O primeiro castramóvel nós fizemos. Por exemplo,
a piscina pública lá do Saboronayama, o Vai Quem Quer, enfim, Parque das Açu, a ampliação do Parque Olhos d'Água, Parque Sobradinho, todos eles foram feitos nessa época, nessa gestão. E deixamos um instrumento político, quer dizer, de Estado para que isso funcionasse. E, infelizmente, pararam. Então, Zé, eu quero voltar, sim. Eu quero voltar porque eu sei fazer, fiz e farei. Farei melhor. Porque hoje a gente tem mais consciência ainda. Então, quando você fala em qualidade de vida, em saúde, em prevenção, essa epidemia que você falou dos problemas de coluna, físicos, nós precisamos trazer a população para fazer esporte, para ter atividades lúdicas. E nada melhor do que você usar espaços verdes ótimos para que os parques de Brasília são as nossas praias. É a hora que você vai ter ali. Brasília é uma cidade que não tem esquina, né, irmão? Não tem esquina. Não é Rio de Janeiro, né? E Que você conversa na esquina. Então, onde é que as pessoas se encontram? Nos parques. E por isso nós lançamos à época um programa que eu quero relançar, Brasília Cidade Parque, que é um conceito, inclusive, de Lúcio Costa, quando ele pensou nas superquadras e tudo. E, inclusive, para que a gente possa também, nas RAs, em todas as nossas cidades, trazer o verde, né? Então, por exemplo, além da compensação ambiental, você tem uma compensação, chama-se compensação florestal. Para cada muda, cada árvore nativa que você tem que subtrair para fazer algum empreendimento, para construir, você tem que plantar mais 10. Tá certo? Olha, que legal. Então, nós temos a capacidade de replantar, esverdear todo, porque existe um problema seríssimo. Você sai do plano piloto, começa a ficar tudo cinza, árido, porque não foi construído, porque não tem árvores, porque não tem espaços verdes. Nós temos que esverdear o Distrito Federal inteirinho. Nós temos que esverdear Brasília. Esse é um conceito de saúde, de qualidade de vida. Esse é o grande guarda-chuva do projeto, né? Como eu falei, as nossas praias são os nossos parques, nossos momentos de vivência, de qualidade de vida são os nossos parques. E esses parques têm sim que ter espaço para isso. E muitas vezes, você me comentou aqui antes, às vezes você chega lá na área ambiental e as pessoas, não pode. Não pode, tem que poder. Porque existem áreas, principalmente limítrofes entre o urbano e o verde, que já estão antropizadas. Essas áreas são as áreas que você realmente implanta a parte de vivência. E o resto você deixa para conservação. Engraçado que tem gente que não consegue ter a visão da importância da construção e evolução da modificação dessas estruturas, porque isso tem um impacto no turismo violento também. Sem sombra né? de dúvida. Então, olha só, o mundo sempre vai caminhar naquela visão transversal. Tá tudo conectado. E a população não consegue enxergar isso, cara. Isso é coisa de louco, entendeu? Quando eu falo de deficiência, nível, força de expressão, consciência, lixo, até o próprio cara que joga lixo no chão, no parque, que urina no parque, os banheiros. Pô, eu lembro quem que frequenta um banheiro de um parque da cidade? Sujo, inóspito, né? Ô Zé, deixa eu te interromper. Como é que você vai mudar isso? Isso é uma coisa Qual que a sua proposta para mudar isso? Educação, cara. Educação. O Estado, ele gasta uma fortuna, por exemplo, para propaganda. A propaganda hoje é assim, eu inaugurei, mas não sei o quê. Mas cadê Continua no perfil demagogo, Demagogo. Né? Meu Deus. Mudar quando? Então, por exemplo, eu sou da época, você deve lembrar também. Eu me lembrei aqui do Sugismundo. Você lembra do Sugismundo? Cara, fantástico. Bicho, isso é da época da minha infância. A campanha mais sensacional, show de bola que eu já vi em relação a essa educação ambiental. Cara, o Sugismundo, pô, eu estudava na escola clássica nessa época. Aí o cara que fazia alguma coisa errada e ninguém falou, isso é o Sugismundo, Sugismundo. Essa foi a melhor campanha. Era um desenho animado, um desenho até a figura do Sugismundo. O Sugismundo era um bonequinho e tal. Show de bola. Que ele fazia, vamos dizer, ele politicamente errado. Então ele pegava um picolé, pegava papel, jogava lá assim e tal, e andava cheio de mosquinha em volta. Então as pessoas falavam, se você fizer isso, você é um Sugismundo. Funcionou bem, cara. Agora, você pega hoje, não gasta um centavo em educação cultural, ambiental, nada. É só propaganda para dizer que fez.
Eu tenho por exemplo, saindo um pouquinho. Você sabe qual foi a arrecadação do Detran esse ano? Foram mais de 600 milhões. Pô, muito dinheiro. Dá É para muito fazer muita coisa. É muito dinheiro. É dinheiro demais. A maioria desse recurso, teoricamente, era para ser usado em duas questões. Uma, sinalização horizontal, que a gente chama pintura de faixa, essas coisas, e educação de trânsito. Você vê alguma educação de trânsito? É muito dinheiro para pouca entrega. Fica tudo parado nas atividades meio. Não existe atividade fim. Por isso que eu falo assim, eu tenho muito orgulho da questão dos parques que nós fizemos, voltando lá atrás, porque a gente foi na veia. Eu quero atividade fim. Eu não quero ficar discutindo aqui se o parque serve para isso, se o parque serve para aquilo. Não, eu quero atividade fim. Eu quero que ele esteja implantado. Eu quero que ele exista. Entendeu? E aí você falou de turismo. Você vai, por exemplo, hoje no Parque Dom Bosco. O Parque Dom Bosco, ali na Ermida Dom Bosco, lá não tinha absolutamente nada. Perto da barragem. Tinha lá uma capelinha, mas é uma história de Brasília, né? O Dom Bosco teve o sonho, e viu Brasília, enfim. Ali nasceria uma nova civilização, e nasceu. E a nossa epopeia dos brasileiros é Brasília, eu tenho um orgulho fantástico disso. Agora, nós fizemos lá, nós fechamos, nós fizemos lanchonete, nós fizemos banheiro, nós fizemos administração, nós recuperamos. Você sabe que tem uma capela lá dentro, uma igrejinha lá dentro, que quase ninguém vai visitar? É lindo. Nós fizemos cais, acessibilidade para o lago para todas as pessoas de qualquer classe social, tudo com compensação ambiental. Aí o dia da inauguração foi a coisa mais linda, Zé. Eu cheguei e nós chamamos a Orquestra do Teatro Nacional. Na beira do lago, aí Na fica beira um do espetáculo. Aí é um show maravilhoso. Genial. Fica bonito. E Bonito. E nós fomos inaugurar. Só que chovia, o tempo fechou. Ficou aquele negócio. Aí eu fiquei ali no meio da plateia, daqui a pouco as pessoas começaram a abrir o guarda-chuva e tal, e ninguém saiu. Ninguém saiu de lá para escutar, para ver aquilo lá. E tinha uma moça que tocava um instrumento, depois no final ela falou assim, Eduardo, eu tocava e chorava, porque eu estava pensando que eu estava até em Londres, sabe? O cenário, né? Criou um cenário. Na beira do lago, né? Então, Show de bola. é isso que você traz, as pessoas começam a amar aquela área, cuidar daquilo, né? Pô, você tem uma nova CAP aí, com aquele canteiro, pode enriquecer mais o paisagismo de todos esses parques, porque é o ambiente que cria aquela força de expressão máxima do turismo chamada encantamento. Eu visitei e fiquei encantado, maravilhoso. Então, o que sustenta, né, o turismo? O encantamento. Quero ir lá visitar, maravilhoso, lindo. Como eu me senti bem, que lugar bonito. Como o paisagismo ali faz com que a gente fique ali parado, pasmo, vendo a beleza daquele local. Não, entendeu? E para você ter uma ideia, o que tudo, os instrumentos estão aí. Não faz quem não quer. Não faz quem quer ficar só plantando árvore, né? Porque eu tenho muito coleguinha esse ano de eleição, que eles vão lá, fazem lá, plantam as arvorinhas. Agora, em setembro, né? Que é para esturricar e morrer e não nascer nada. Mas tira foto, bota no Instagram. É igual os cuidadores de animal, né? Bota foto com o cachorrinho. Todo mundo quer tirar foto com o cachorrinho agora. Dá voto, tá certo? Agora... Apelando aí pros pais de pet. Isso, exatamente. Aí fica aquela coisa. Então, por exemplo, eu ia te falar assim, por que o Distrito Federal inteiro não é verde? Por que nós não temos... Pô, nós temos ilhas de calor no Brasil inteiro, né? Em cada lugar. Você sabe qual é o maior devedor de compensação florestal e ambiental do Distrito Federal? A Terra Cap. Olha isso. A Terra Cap. Conservador, na verdade. Né? Você se lembra, Zé, quando lançaram o Noroeste, por exemplo? O Parque Burle Marx tinha um projeto inteirinho. Pô, aquilo tá parado, né? Nunca aconteceu, mas foi vendido para valorizar os empreendimentos do Noroeste, mas não para fazer a questão ambiental. Entendeu? É louco. Então nós precisamos ter
um mínimo, não dá mais para a gente Pô, aquele ficar... espaço é um espaço rico, pode ser. Não, é o Parque né? da Cidade. É o Parque da Cidade. Aconteceu, o Noroeste aconteceu, tá Então, aí, e o parque... mas o parque tá abandonado, ele parque, não existe, né? Não o sei Parque se- Bulé Marx... Aquela história dos índios, eu não sei o que é O aquilo. Parque Bulé Marx, ele rebateu o rebatimento do Parque da Cidade, o Parque das Açu. Ali tinha um projeto fantástico, tinha uma linha d'água que você ia parando nas estações de cada estado, de cada... Enfim, o que sabe que fizeram até hoje lá? Nada. 2 bacias de contenção, ou seja, 2 grandes buracos para poder conter a água da chuva, para poder diminuir a inundação ali no final da Asa No Norte. final da Asa Norte, né? Das É, vias da Asa Norte ali. Então, assim, nós estamos brincando? Eu acho que nós estamos Cara, brincando. não é falta de dinheiro, Não né? é, não De tem, fato, não não é. falta recurso. Quando eu postei pela primeira vez essa questão dos idosos vulneráveis, um amigo meu que conhece muito de orçamento, do Estado, falou, da onde vai tirar o dinheiro? Eu falei, cara, dinheiro não falta. Vamos começar tirando ou recuperando aqueles bilhões que quebraram e assaltaram o BRB? Vamos começar a tratar as pessoas com o mínimo de seriedade? Né? Porque não dá mais para tomar tapa na cara. Isso tem que acabar. Não, isso tem que Eu acabar. acho que as pessoas têm que Tem que se indignar. se indignar e aí se fortalecer espiritualmente para combater, não ceder a essa aberração que a gente não sai dela, mas se inspirar e se fortalecer espiritualmente para combater, porque se não se fizer nada, é o continuismo da derrota. Não, ou então Então- falar assim, Sim. não adianta, vai ser tudo igual. Né? Então, aí você não precisa nem do síndico do seu prédio. Agora tira o síndico do seu prédio para ver a confusão que vai dar. Entendeu? Necessidade Quem é de- que vai administrar? Né? Então, assim, não dá para também falar, são todos iguais. Não, uns são um pouco melhor, outros são piores. Mas pelo menos que tragam propostas. Eu não vejo propostas. Eu estou caminhando, eu estou fazendo uma pré-campanha, eu não vejo proposta. Eu vejo denuncismo e vejo treta, né, que eles chamam. Que dá muita visualização. Para dar ibope. Para dar ibope. Eu acho que, lógico, todos nós, representantes de uma forma ou de outra do povo, tem que denunciar mesmo. Mas ficar só no denuncismo, e qual é a proposta para corrigir? Né? Voltando à questão ambiental e falando, por exemplo, de licitação, que é a sua área de especialidade. Hoje tem na rua aí uma nova licitação da área de resíduos sólidos, de lixo, que já estão brigando. Cara, lixo tá virando ouro, né? Não, É, lixo é, verdade. mas lixo é ouro. Lixo mas é ouro. Lixo é ouro, não é lixo não é ouro, é ouro da roubalheira, né? A licitação que está aí hoje são 5 bilhões, né? São 5 anos, 1 bilhão por ano. Quando eu estive na Secretaria do Meio Ambiente, nós escrevemos toda a lei de resíduos sólidos, que passa pela coleta, triagem, tratamento final. Pô, eu tenho uma experiência fantástica de vida Não. dentro dessa pauta. Eu tive a oportunidade de 2017, 18, 19 para a China. E eu visitei uma estrutura que reciclava lixo. Isso está filmado, tá no meu celular, depois eu te passo. Mas assim, fui visitar uma estação de reciclagem de lixo na China. Amigo, não tem um cheiro de lixo. Outro mundo, né? Gigante. Ofereceram almoço pra gente e dentro de todo aquele processamento, né, residual, sobra asfalto e material de construção. Olha, eu fiquei encantado. Mas Com a nós temos estrutura. tudo isso aqui. Claro que tem tecnologias mais modernas Não, e tal. avançadíssimo. Lógico. Mas, veja bem. Não tem um cheiro de lixo. Você Brasília- visita lá, você não sente um cheiro de Mas lixo. Brasília, quando começou, a estação de tratamento de lixo ali da Asa Sul era o exemplo de modernidade para o mundo. Ali tem um lugar, eu era estudante de engenharia, a gente ia visitar, tinha um negócio chamado Túnel do Tempo, que é um túnel que separa o material ferroso. Né? Nós fizemos aqui os galpões, fomos atrás de recursos para fazer os galpões de triagem, fechar o lixão. Nós Tinha o fechamos lixão lá da estrutural, não é isso? lixão da estrutural, a maior vergonha que existia para gente. Fechamos, na minha gestão, fechamos o lixão. Na gestão, depois com o Rodrigo Hollenberg, ele inaugurou o que nós iniciamos, que foi o aterro sanitário de Samambaia. Que apesar de tudo, ainda está jogando chorume no Rio Belchior. Então, nada é levado a sério. Como é?
Eu não acho que tem que ser. Nada é levado Em a sério. relação à preservação do meio ambiente, envolve a população inteira, mata todo mundo. Mata então, todo essa mundo. contaminação. Olha, isso tem, aí tem não é comunidade possível. abaixo ali a jusante da estação de tratamento de lixo e de esgoto que está tendo um índice de câncer muito maior do que o normal. Essa contaminação afeta a natureza e afeta todos nós. Todos nós. Todos nós. Todos nós. Eu vejo nessa nossa pauta aqui, nesse nosso encontro, né, nesse nosso bate-papo, que você é uma pessoa preparada, né? A gente Como procurou. empreendedor e gestor, acho que você hoje realmente é uma figura que está... Ô Zé, a gente Tá bem procurou propensa estudar. Você falou que foi à China. É. Eu vou te interromper mais uma vez. Eu fui a Singapura beber água pura de esgoto. Singapura. Água. É o chinês melhorado. Água depois do esgoto. Pegava o copo. Eu ainda fiquei me olhando assim, né? Será que eu bebo? Saiu da estação de tratamento de esgoto. É. Não, toma aí. Bebi a água. Água puríssima. Então, a sustentabilidade, o conceito de sustentabilidade, que na verdade eu sempre falo que é um tamborete, é um banquinho de 3 pés. Ele tem que ter o social, o ambiental e o econômico. Se faltar qualquer um deles, vai cair. Então, tudo dentro de um ciclo dá para a gente recuperar, É a visão reutilizar. do ESG, certificação do ESG Exatamente. hoje. Famoso Exatamente. ESG, né? Exatamente. Tudo é possível. Agora, nós precisamos também diminuir e aprender um conceito menor de consumo. Né? Olha, eu acho que você está à frente de muitos candidatos aí em relação à experiência, gestão, competência e perfil empreendedor. Você, pessoa Eduardo Brandão, presidente do PV, essa sua sigla é muito sugestiva. E aí, independente de querer ser marqueteiro ou alguma coisa, você tá à frente nesse sentido assim, é muito sugestivo esse seu partido PV. Porque na Noruega, as pessoas vendem camisa perfil Hering com uma marca que defende essa ecologia e pagam muito mais caro só porque elas têm a marca de preservação do meio ambiente. Então eu acho que, olha só, independente de eleição de tudo, eu já compro aqui a sua marca PV e a gente, a população se mobilizando, entendeu? A população consciente se mobilizando, entendeu? E arrecadando, né? Eu posso até ser doador dessa frente, né? Vamos de junto. camisetas ou outras coisas que divulgue mais essa marca PV, Partido Verde, porque ela faz parte da minha consciência em relação à necessidade de preservação do meio ambiente como um meio de sobrevivência, porque se vocês destruírem e sujarem, né, a gente vai nas cachoeiras aqui, eu que já frequentei o Poço Azul, né, você também já, quem não foi no Poço Azul aqui? Opa, Todo mundo já impossível. foi no Poço Azul, passar um dia no Poço Azul, né? Tudo bem que você leve o seu lanchinho, mas não pode deixar a tampinha, não pode deixar a bituca de cigarro, não pode deixar o cadastro do seu tênis, nada disso. Então, cara, como, né? Eu lembro que Brasília passou uma época, eu não lembro que período de gestão, que alguém se mobilizou, eu não sei se foi no governo do Roriz, isso, antigamente, que ninguém fez aqueles mutirões para sair catando lixo dos porcos. Ser humanos, baixo nível de consciência, limpando essas áreas, né? E a gente voltando a ter prazer de frequentar essas áreas, essas cachoeiras. Zé, Então, a gente- e aí? Vamos ressuscitar o... Claro que O vamos. Surgismundo? O Surgismundo. É. Nós vamos ressuscitar outros programas. Nós fizemos aqui, uma época, também nesse período, por exemplo, um show na Esplanada. E aí você vai ver o que é a consciência, né? Então, o show era gratuito, mas tinha um espaço mais próximo do palco e um espaço mais afastado. Então você queria, e foi muito legal, veio Rita Lee na época, Nossa. veio Lança perfume. não, e a gente fazia um plantio virtual num totem, nas árvores dos nossos parques e tal. Mas o parque em si foi o seguinte, nós criamos uma área que chamava As Pessoas em Evolução e as mais próximas são as pessoas evoluídas. Como é que você fazia para estar nas pessoas evoluídas? Você trazia não sei quanto de garrafa PET, você trazia um monte de material, fazia uma ação reciclável. Até, por exemplo, plantar uma árvore, filmar e mandar... Cara, foi sensacional. E foram, eu não lembro agora exatamente o número, mas foi muito grande o show. Saímos de lá, não tinha um pedaço de papel,
restinho de saco, plástico, nada, zero. Então tinha um espírito que legal. japonês nesse evento. Não, existia só uma motivação, porque as pessoas estão prontas para isso. Ação em massa. Mas elas têm que acreditar que você está fazendo alguma coisa que... Senão ele fala assim, pô, por que eu estou separando meu lixo? Que os caras juntam tudo lá no final. Eu fico aqui brigando, é orgânico, não orgânico. Na minha casa, por exemplo, minha esposa lava tudo para poder entregar. Aí eu vou entregar aquilo e vou jogar tudo no mesmo caminhão e vou... Entendeu? Então, assim, as pessoas têm que acreditar que o Estado está um pouco mais sério, que tem mais propostas realmente para poder... Senão, eu falo assim, eu sou um cidadão normal. Por que eu vou ser o otário e fazer isso? Por que eu sou burro? Eu sou burro? Eu faço para você jogar fora? Eu junto aqui para você jogar fora? Não. Então ele tem que acreditar que existe uma seriedade do outro lado. Credibilidade. Credibilidade, é isso. Credibilidade. É Isso isso. me trouxe em mente, Eduardo, um compartilhamento aqui com você. Eu prestei um serviço para uma consultoria de licitação, onde eu estava me envolvendo com uma empresa de meio ambiente, sobre destinação correta de resíduos perigosos. E isso me trouxe um cenário muito novo. Eu não fazia ideia, e descobri que várias outras pessoas não faziam ideia, de para onde iriam certos lixos em grande massa, produzido em grande massa por algumas empresas, né? E aí eu introduzi nesse mercado e descobri a falta de conscientização, exatamente isso que você tem levantado. Principalmente de empresa e muito mais questão de fiscalização, porque sempre tem um jeitinho brasileiro, digamos assim, né? Então, quando eu trabalhei com essa empresa, a gente ficava ali muito em cima sobre os postos de gasolina, por exemplo, aqueles óleos, os frascos de óleo, ele não pode simplesmente ser jogado em qualquer lixeira, não. O posto de gasolina tem que fazer a destinação correta, apresentando quantidade, destino e com certificado, né? Então, isso fugia muito, assim, do cenário geral. Eu não fazia ideia disso, né? Outro ponto também que eu não fazia ideia e achei muito legal, que não tem essa conscientização geral, é sobre acidentes em rodovias com resíduos perigosos. O caminhão capotou ali, caiu um monte de óleo na pista, para onde vai aquilo dali? Na ideia de uma pessoa muito leiga, ficou ali, já era. Mas não, tem uma empresa que joga a palha para sugar aquele óleo e tudo isso é fiscalizado e tem que ser apresentado com certificação final. Então, assim, de uma ideia geral é feito, mas sempre tem o jeitinho brasileiro que não se faz porque requer valores, aí deixa vem eu... aquela pressão. Assim, tudo isso aí vem todos, principalmente resíduos perigosos, cada um tem a sua, vamos dizer, as suas regras de deposição final. Mas o básico, eu diria que seria assim, o poluidor pagador. O poluidor pagador, eu acho que é a coisa mais básica que existe. Eu estava fazendo uma lei, preparando na secretaria, né? Por exemplo, de pilhas na época, pilhas e baterias e tal. Quando eu vi o que a gente, antes de eu publicitar ou propor isso de alguma forma, já chegaram uns 4, 5 representantes de fabricante de bateria e pilha para mim. Falei, como assim? Né? Os caras preocupadíssimos com isso. Eu falei, mas nós estamos preparando uma coisa que é a obrigação de vocês. É a obrigação do poluidor pagador. Né? Hoje isso já evoluiu um pouco, né? Já melhorou bastante. Agora, por exemplo, você tem os resíduos hospitalares. Resíduo hospitalar é uma coisa muito séria. Muito séria. Muito séria. E aí, desculpa, assim, é que eu sou um cara, um brasileiro, assim, muito... Eu só não uso muito essa coisa do... Em todo lugar aparece, né? Você vai, por exemplo, na Itália, é um absurdo o que os caras fazem e tal. Então, eu vou avisar para vocês aqui. Você sabe qual vai ser a pior qualidade do ar agora em setembro no Brasil? Em Brasília. É mesmo? Nós vamos ter... E temos quase todos os anos. Nós fizemos, à época, um controle de poluição do ar, porque aqui em Brasília acontece o seguinte, na seca, você soma queimadas com poluição veicular e secura. Então, os particulados grossos, eles sobem. O aumento da concentração de dióxido de carbono, é isso? Vai juntando e isso fica suspenso.
Por isso que todo setembro, outubro, todo período de seca, Alergia, crianças no hospital, idosos, tá, tudo abarrotado com problemas respiratórios. Agora, eu pergunto, cadê a prevenção disso? Cadê a contratação de brigadas de incêndio? Nós estamos, todo mundo, o mundo inteiro está falando que vai vir um El Ninho aí pior de todos. Vocês acham que rolando isso na internet. não vai passar por aqui, né? Aqui não precisa passar, porque aqui temos Banco Master, BRB, né? Então não vai passar por nada disso. Tá ótimo. Né? É verdade. Porra! Então não precisa fazer prevenção. Né? Então nós precisamos ficar indignados e nós precisamos, por outro lado, exigir que os nossos representantes tenham credibilidade. Senão, nós não vamos sair desse rame-rame. Então, eu vou tocar num ponto de reflexão aqui, né, dentro das perguntas. Aí teve uma figura aqui que me mandou um aspecto que envolve a reflexão do ser humano, né? Aí a referência é Jorge Shaw, disse um dia: não há progresso sem mudanças. E quem não consegue mudar a si mesmo, acaba não mudando coisa alguma. Então, população, tenta... Faz uma reflexão, muda o seu comportamento, amigo. Fato. Lembre o seguinte, toda vez que for jogar um lixo, eu acho que ressuscitar o Sugismundo vai ser um sucesso. Pô, porque demais. É o seguinte, cara, surreal, foi maravilhoso, faz parte da minha infância, achei a campanha assim. Da nossa formação. Sei quem foi um gênio que fez aquela campanha do Sugismundo. Que eu lembro na escola, assim, né, você ficava com medo de fazer alguma coisa errada e ser chamado de Sugismundo, você tinha vergonha. E nessa época, né? Não tinha bullying, não, era chamado mesmo. Essa conversa não aí, tinha, hoje não. em dia, Não engraçado, existia. por que a gente deixou abrir espaço, né, para esse comportamento anárquico que a gente vive hoje socioculturalmente. Né? A anarquia tomou conta do mundo, cara. Tomou conta do mundo. Isso tem que ser revertido, porque senão é o seguinte, o que vai nos cabe somente assim, o isolamento, que a gente vai conseguir conviver com essas pessoas esquisitas. Entendeu? E assim, lógico, né, sem fazer social, política, não. O respeito, sim, em primeiro lugar, né, sem marketing, mas aí para todos, né, amigo? E aí existe um local em Brasília que eu admiro e acho riquíssimo, mas que faltam regras. Não só para preservação, mas para convivência, para boa convivência sociocultural. Que local é esse? Pensando em parques, em Partido Verde, né? Em boa gestão, com bons empreendedores, com bons candidatos. Chama-se água mineral, amiga. Água mineral é uma sim, riqueza. É verdade. Tem uma turma que eu conheço, das antigas, que 5 horas da manhã eles estão nadando e batendo papo na água mineral. E hoje as duas piscinas fechadas, Estão o negócio fechadas. sucateado. Verdade. Lógico que a convivência com aquela, o cara tem que se tocar. Não, eu vou lá, primeiro, acho que devia cobrar mais caro. Né? Não como forma punitiva de comportamento. Preservação. Mas, pô, se tu quer escutar um som alto ou do seu gosto, enfia um fone de ouvido, amigão, e explode seu ouvido. Agora, você chegar com a caixa da JBL, mostrando pra todo mundo que tu gosta de um pagode, eu adoro um pagode. Mas, porra, ninguém... E os que não gostam? Então, cadê a água mineral, gente? Cadê a água mineral? Olha que local maravilhoso, né? Tanto para você fazer trilha, como porque a piscina é legal. Grana para reformar aquilo ali. E aí, Eduardo, como é que é? Cadê a grana? Compromisso de reformar aquilo tudo, você sentado na cadeira, né? Olha, como bom gestor e empreendedor, muda aquela realidade. Nós temos que mudar. Água mineral, inclusive, a administração é federal. Né? Ah, é? E isso é muito ruim, porque ela fica longe da nossa realidade. E aí você tem alguns projetos que nós temos que repensar, inclusive trazendo a iniciativa privada mesmo. Quando eu falo isso, às vezes meus coleguinhas ecológicos ficam meio chateados, sabe? Mas nós temos que trazer. Você vai, por exemplo, nas cataratas, né? Eu fui visitar lá. Foz do Iguaçu lá. Foz do Iguaçu. Fizeram uma reforma boa ali, Pô, cara. e mó infra, estrutura, não sei o quê. É a iniciativa privada que está cuidando daquilo. Porque o Estado não precisa ser amplo desse jeito, na minha opinião. Né? O Estado tem que cuidar do básico, da saúde, educação, segurança, transporte. Né? Agora, o resto você tem que fazer parceria, porque não tem agilidade. Foi o que nós falamos aqui. Inclusive, os processos, a burocracia não deixa ter agilidade. Né? Então, assim, eu acho que tem sim propostas, e uma proposta até para a gente trazer isso para uma questão mais regional. Né? Porque
você tem que pensar globalmente e agir localmente. Senão, não tem jeito. Esse grande entrave aí dentro, resumindo isso, o conflito de interesses, há anos não permite que Brasília, como capital, mude o seu cenário estrutural. E aí, amigo? E aí, a gente vai morrer e vai continuar discutindo a mesma coisa? Não, nós precisamos mudar. Nós precisamos pensar. E agora é a chance. Né? É a chance da população parar, verificar, pesquisar. Você sabe que o último voto, indo aí para essa questão do que é a solução ou do que é o problema também, o último voto normalmente é do deputado distrital. É o último voto que ele escolhe. Eles ficam discutindo, a população começa discutindo o presidente da República, depois governador, depois senador, depois... distrital é o mais baixo, né? Não, o distrital é o mais importante para você, Local, né? para o seu morador. Sim. O distrital de Brasília é o seu vereador, é o cara que vai viver o seu problema do dia a dia. Sua cidade, seu local, sua moradia. Então não pode ser assim, você vai votar no fulano por quê? Não, eu vou votar nele porque ele é primo do irmão da minha tia. Como assim? Não, porque não sei o quê. Ou então, que é o muito pior, né? Não, eu vou votar porque eu tenho um emprego aqui, eu sou obrigado a votar, enfim. A gente sabe que esses instrumentos são muito complicados. Então a gente tem que chamar... Olha que legal aqui um dos participantes aqui das nossas perguntas. Outro ponto reflexivo aqui, né? Continua o Jorge Chau aqui, que ele mandou. Somos essencialmente resultados das nossas escolhas. E se aprendermos a olhar para o futuro com anseio de mudança, estaremos continuamente evoluindo. Falta evolução, população. Traduzindo isso aqui, é exatamente isso. As pessoas sabem. Escolhas. As pessoas sabem. Né? As pessoas sabem. Bem Elas interessante, sabem. né? Pontuar isso. E aí aquele balanço que a gente falou aqui. Você tem que ter credibilidade. Porque se você não tem credibilidade, o cara vai falar, não vou mudar nada. Tá? Então tem que ter credibilidade. Então, resumindo, aquele personagem tem que voltar, eu esqueci o nome. Sugismundo. Por favor. Sugismundo. Hein? Jéssica, agora sim, a gente, né, finalizando aqui esse nosso bate-papo, tô muito satisfeito com essa conversa, é sempre muito agradável essa troca de informação, essa interação, né, onde a gente ressuscita até a nossa infância. Sim. Deixa uma mensagem aqui, efetiva, transformadora no sentido de mudança de consciência, população de baixa, alta renda, não interessa, cidadão, ser humano do bem. Manda aí uma mensagem para essa população, Jéssica, vai. Então, Zé, eu estava até conversando com o Eduardo sobre a participação da comunidade, né, em questões públicas e o quanto isso é importante. Então, eu acredito que trazendo uma mensagem e uma visão para a comunidade, de sejam mais ativos em todos os temas que competem ao que te envolve, né? E isso a gente inclui aí os parques, as modalidades físicas e todos os âmbitos que a gente precisa mover para sair desse ciclo de sabotagem, de sempre ter conversas muito ricas, mas nada andar, né? E a gente entra sempre afinco mais nos anos eleitorais. Então, eu acredito que para cada um, para o si, para o próprio, para cada pessoa, olhar com essa visão de sejam mais próximos desses temas que abordam a comunidade no geral. E, com certeza, isso vai trabalhar vários âmbitos, desde o seu pessoal, emocional, para com o próximo também. Eu acredito que vale essa consciência, né? E aí, com certeza, a gente acaba ali na parte ambiental e todo o mais que engloba a comunidade ambiente, em si. Sempre, né? Muito importante. Estar muito, se sentindo bem num ambiente agradável, limpo, né? Exatamente. E agora eu vou passar a bola para o nosso futuro candidato a distrital, né? Para deixar uma mensagem aí, já agradecendo aqui a disponibilidade do seu tempo e a sua presença, né? Deixa aí. Então, conscientiza esse povo aí tão carente. Não, eu é que agradeço, Jéssica, esse papo muito bacana aqui. E assim, claro que eu tenho que aproveitar o espaço, claro, né, para mandar o meu recado, fazer minha propaganda mesmo. Eu sou pré-candidato a deputado distrital do Partido Verde, o Partido da Vida, tá certo? E tenho abraçado basicamente algumas bandeiras que são compromissos da nossa natureza, na verdade, que é o meio ambiente, são nossos parques,
a questão da inclusão, a inclusão quando eu falo na educação, nos neurodivergentes, né, dos especiais também. Eu tenho um filho na PAI e eu tenho uma militância muito forte nesse sentido, não tem como não ter, né? Nós temos a questão dos PETs, que iniciamos o projeto quando nós fomos secretários, como eu falei aqui, o Hospital Veterinário, o Castramóvel, né? E a qualidade de vida em si, né? E esse projeto do idoso vulnerável, que nós precisamos é uma luz vermelha que está tocando um alerta que se nós não agirmos agora, enquanto sociedade, enquanto ser humano, olha, vai se agravar muito. E agradeço demais, né? Espero que as pessoas prestem atenção e, de alguma forma, confiem no trabalho que a gente pode estar aí desenvolvendo. Eu fiz e farei melhor. Estamos juntos. Show de bola, Eduardo. É isso aí, show de bola. Agradeço a audiência, agradeço a participação de vocês e espero ver vocês numa próxima. Tem muitas pautas interessantes aqui até a eleição que podemos discutir, enriquecendo e conscientizando as pessoas daquilo que é efetivo no sentido da sobrevivência. Precisamos, sim, de mudanças efetivas, né? Nada de demagogia, nada de papo furado, é o seguinte, vamos materializar aquilo que é o essencial para a sobrevivência. E você está à frente com esse PV, né? Partido da Vida, Partido Verde, Natureza, Meio Ambiente, né? É isso aí. Vamos que vamos. Abraço para todos vocês aí. Prazer, pessoal. Valeu. Muito bom. Valeu. Obrigada.